Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de network do Grupo Clube da Prosperidade. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Para você que está assistindo depois, aproveite o nosso conteúdo de hoje. Bom, hoje o nosso tema é o poder da comunicação no digital. Antes de começar, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a escassez, que é super comum. E eu quero que vocês comecem a quebrar essa escassez da vida de vocês. Eu quero propor para quem está aqui no grupo que pense sobre isso. Eu abri a oportunidade das pessoas que quiserem uma ajuda na internet. Tudo bem, ó, tem gente que não pôde abrir a câmera, gente. Quem não puder, tá tudo bem. É melhor que abra, porque a gente se vê, mas se não puder, eu vou entender. E eu falei que quem quisesse ajuda no digital, me chamasse depois dessa aula, que eu ia fazer um valor simbólico para dar uma força para vocês. Por quê? Se você não tiver uma vitrine, uma apresentação no digital, não adianta ficar oferecendo o seu serviço nos grupos de WhatsApp, ninguém vai comprar. É assim, o cliente, se ele não entender, ele não compra. Se ele não sentir confiança, ele não compra. E se a gente ficar o tempo todo se oferecendo, a gente cansa a nossa imagem e não entrega valor. Se não gerar valor, não tem resultado. E aí, essa pessoa entrou em contato, eu vou começar a fazer um trabalho com ela. Se ela autorizar, eu mostro ela aqui no grupo depois. Se não, tá tudo bem. O que eu quero propor para vocês? Quebrem a escassez. Na formatura do SPR, aconteceu uma situação comigo que eu vou dividir com vocês, porque eu também tenho bloqueios de escassez, eu também venho de uma família pobre, tudo igual muitos de vocês. E a escassez, você pode ter vindo de uma família rica e ser escasso. É um comportamento de medo. Quando você é escasso em você, você também não atrai cliente. E é uma coisa complicada. Não atrai. Não atrai. E aí, na formatura da SPR, eu fui comprar uma água, e a água era R$7. E aí, eu estava comprando a água, chegou um rapaz do meu lado, um rapaz bonito, até essa moça que me vendeu a água, ela é da equipe do Paulo Machado. E ele chegou para ela e falou, mas eu não tenho, você tem troco para R$10? Ela falou, não tem, ela estava pegando Pix, ele não queria pagar no Pix. E aí, ficou um confronto. Ele pegou a água, ele não queria fazer o Pix, mas também não queria dar os R$10 e a moça não tinha troco. E virou um conflito. Eu fiquei olhando para ele e falei, cara, esse rapaz está numa escassez, ele não sabe que está. Eu falei, eu vou quebrar a escassez, a minha escassez. Aí eu falei para ele assim, eu pago a sua água. Ele olhou, não precisa. Eu falei, não, eu estou te falando. Você não quer deixar os R$3 a mais para a moça? Aí você quebra a tua escassez. Não, mas eu preciso do troco. Eu falei, então paga a tua água. Ele preferiu que eu pagasse a água dele por causa de R$3. Aí eu paguei, a moça deu risada, eu também dei risada. Ela falou, gente, que escassez. Eu falei, a gente está num ambiente, imagina, você está na formatura do SPR, falando de sabedoria, prosperidade e riqueza, e o cara está mendigando R$3. Eu falei, bom, a minha escassez está liberada. Aí eu entrei no evento, daqui a pouco essa mesma moça veio para vender água. E aí eu vi aquele povo tudo sem água, com dó de comprar água, porque era R$7. Olha isso, gente, é só uma água. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, me dá 10 águas. Eu paguei R$70, peguei a água, comecei a distribuir para o pessoal. Eu falei, pessoal, quebra essa escassez, vocês estão com dó de comprar água. Eu sei que só de eu falar e movimentar, um monte de gente comprou água, a moça vendeu quase tudo. Daqui a pouco eu vi outro rapaz vendendo água, eu fui lá e consegui vender mais de 30 garrafinhas de água para ele. Eu falei, cara, como é fácil vender. E mas muita gente tem o quê? Medo. Então, pensem sobre isso. O que eu pensei hoje de manhã meditando? Eu falei, eu vou conversar com o pessoal do grupo, se eles não querem fazer um exercício. Eu fiz uma vez esse exercício com um grande player, que é o Hilário Trigo. A gente fez o exercício de fazer Pix um para o outro, para quebrar a escassez. Foi muito legal. O que eu pensei em fazer aqui com vocês, se vocês toparem? Pegar um grupo, pode ser vocês, aqui nós estamos em 8 pessoas. Cada um dá R$50. Se quiser, eu entro também, gente, eu não tenho problema. Cada um dá R$50 e toda reunião a gente abençoa alguém. Tipo, ó, vamos abençoar hoje a Carol?
Divide, todo mundo dá o dinheiro para a Carol me paga, eu ponho minha equipe, a gente faz um trabalho com ela e ela mostra o resultado dela. Chegar na outra semana, por quê? Se toda semana você abençoar alguém, você vai gastar 200 por mês. Só que não é o dinheiro. Eu quero que vocês entendam o seguinte, quebrar a escassez. Essa dó de investir, essa dó vai fazer o seu cliente ter dó de te contratar. Não sei se vocês entendem isso. Pense. Se vocês quiserem, no final dessa aula a gente faz o exercício. Eu vou começar o conteúdo de hoje. Que é o poder da comunicação no digital. Eu vou fazer como na aula passada, faço meia horinha, depois eu abro para perguntas, tá bom? Gente, o poder da comunicação no digital. Eu fiz essa palestra no final de semana numa empresa de Osasco e tinham vários temas lá. Então, o que eu vou falar para vocês? A comunicação, ela é a base, desde que o ser humano existe comunicação. Se você falar assim, eu não sou bom em comunicação, quem perde é você, porque você está se comunicando mesmo quando você não quer, mesmo quando você não sabe, mesmo quando você não imagina que tá, você tá. E o grande segredo da comunicação não está na nossa palavra. Eu até expliquei isso na palestra, eu vou trazer um pouco disso antes da gente falar do digital. O poder da comunicação, a comunicação, quando você fala de comunicação, existe três coisas que compõem a comunicação. Primeiro, a palavra. Segundo, o tom de voz. Terceiro, a nossa movimentação corporal. Isso vai definir a comunicação. Se você entende ou não, não faz diferença. Todo ser humano ele tem um sensor interno e quando alguém conversa com a gente consegue identificar se a pessoa está mentindo, se a pessoa não está, se a pessoa está confiante, se a pessoa não está. E isso, quando a gente vai negociar para vender algo, isso também acontece. Então, o que eu preciso fazer para mudar isso? Aprender a me comunicar. Como que eu vou aprender a me comunicar? Aí vamos lembrar lá quem estudou com o Pablo, que ele fala o tempo todo, eu também falo isso para os meus alunos, nós vamos pegar a referência dele, que quase todo mundo aqui já estudou com ele. Teoria. Então, vocês assistem uma aula minha, é teoria. Mas se não praticar, não adianta nada. E terceiro, constância. Hoje, quem assistiu a minha aula da manhã, eu estou na chave da repetição. E hoje eu li Provérbios 17. A chave da repetição fala que o quê? Tudo são hábitos que a gente vai adquirindo. Por que o Pablo fez a mentoria de 40 dias? Alguém sabe? A mentoria de 40 dias foi feita para que a gente desenvolva um hábito. Então, o que é o poder da comunicação no marketing digital? Primeiro, eu tenho que aprender a me comunicar. Se eu não sei me comunicar, eu não vou ter resultado. Só que tem uma questão. Antes da internet, eu não era obrigada a me comunicar. Porque as pessoas não viam a gente o tempo todo. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com publicidade há mais de 26 anos. Eu comecei vendendo publicidade quando eu tinha 19 anos. Antes de vender publicidade, eu trabalhava com vendas num shopping e eu fui modelo. E como modelo, eu fazia eventos. O que eu quero dizer para vocês? Quando a gente trabalha de modelo, a gente serve de vitrine para alguém. Eu visto a roupa de uma marca, eu chego numa feira, eu falo de um produto, eu vou num evento promocional, eu sou um modelo, o modelo da empresa que eu estou anunciando. Aí, quando você faz um comercial, Fabiana Ferraz, teu áudio está vazando aqui, pedi para você deixar mudo. Isso. Quando eu represento uma empresa, que eu sou a garota propaganda, que é uma coisa que eu fiz bastante, gravo um comercial para uma loja de carros, gravo um comercial para um sabão em pó, gravo um comercial para uma construtora, eu estou falando pela empresa. Então, eu estou me comunicando em nome da empresa. E isso eu fiz a vida toda. Só que com a internet, começou a acontecer uma questão que não existia antes, que é a pessoa dar a cara dela e vender o próprio produto.
Se você tiver dinheiro para contratar alguém para ser o seu garoto propaganda, vai te ajudar. Mas mesmo que você contrate alguém, você falando é outra coisa. Agora imagina quem não pode contratar alguém para falar e depende de falar para vender. Então, a comunicação ela tem que ser desenvolvida por todos nós. Eu não nasci falando em público, eu não nasci com talento, não existe isso. Tem gente que fala assim, nossa, você fala bem. Tem que falar bem. Faço isso há 26 anos, se eu não falasse bem, se alguém falasse assim, você não fala bem, aí eu podia ficar revoltada. Se alguém falar que eu falo bem, gente, não é nem um elogio, é uma coisa óbvia, porque eu vivo disso. Se eu não falasse bem, que seria um problema. Só que falar bem não é suficiente. Mesmo eu que falo bem, mesmo eu que todos os dias ganho para falar, mesmo eu que treino todo dia, eu tenho que melhorar. Porque o digital tem outra linguagem. Se eu vou falar num lugar, eu tenho que me adaptar àquele local. Se eu vou falar numa palestra, eu tenho que falar de um jeito. Então, assim, mesmo eu que sou profissional da comunicação, eu preciso todo dia melhorar. Agora, imagina quem nem sabe como falar. Aí tem uma questão que está acontecendo hoje, que é assim, um monte de gente que tem Instagram ou YouTube faz um monte de live. Se você só falar qualquer coisa, também não vai ter resultado. Você tem que ter um direcionamento, que é o posicionamento. Cada live, você tem que ter um roteiro mínimo, senão você também não tem resultado. Então, isso aí são coisas que vocês vão precisar aprender. O que muda no digital? Vamos pegar um exemplo eu vou passar um exemplo do que aconteceu comigo, porque eu já trabalhava com a comunicação antes da internet. As pessoas me encontravam ou pelas agências de modelos e atores, ou pelos meus contatos em eventos, porque eu trabalhava com publicidade, porque eu chegava no lugar e fazia locução. E o que acontece? A internet ela tem o poder de levar você para outros lugares. Quando eu trabalhava presencialmente, eu estava limitada ao local que eu estava. Por mais que eu viajei o Brasil todo fazendo locução, principalmente para o Carrefour e para o Grupo Pão de Açúcar, que são as duas maiores empresas de varejo do Brasil, mesmo trabalhando para as maiores empresas de varejo do Brasil, eu representava todas as marcas que trabalhavam para essas empresas. LG, Samsung, Asus, todas as marcas de produtos que você encontrar dentro do Pão de Açúcar e dentro do Carrefour, eu representava. Só que eu não conseguia sair do Brasil. Por quê? Eu tinha que estar no local presencialmente. O que aconteceu de fantástico quando eu vim para o digital? Pessoas de outros lugares do mundo me conhecem. E aqui eu tenho uma pessoa que pode até confirmar isso, que é a Patrícia. Ela estava numa reunião semana passada. Sabe aquela reunião, Patrícia, que eu participei com você, com as pessoas de Portugal? Te agradeço. Gente, foi um grupo de network maravilhoso. Vocês não imaginam como muda a nossa referência quando a gente fala com pessoas que estão em outros países. A Patrícia me colocou num grupo de network da Europa, com brasileiros que moram em Paris, que moram em Portugal. Para você ter uma ideia, Patrícia, aquele dia, várias pessoas ouviram meu podcast do Spotify. Aí já aparece na plataforma que eu tenho um grupo de pessoas de Portugal que me ouvem. Quando que eu poderia imaginar que de locutora, e eu ganhava bem, viu, gente, fazendo locução no Extra Carrefour, eu não posso reclamar em nada dessas empresas. Eu era a locutora mais bem paga das companhias. Eu chegava ao ponto de ganhar mais do que diretor de loja, tá? Eu ganhava mais do que diretores que estavam há 20 anos nas empresas. Eu não conseguia sair do Brasil. Eu tenho os podcasts, eu tenho mais de 5 podcasts meus, fora podcasts de clientes meus. Com essa brincadeira de fazer podcast, meu nome começou a rodar na rede. Eu tenho um podcast super simples que eu faço da minha casa e eu estou em 55 países. Foi a última contagem que eu fiz. Então, o que é o poder do digital? Eu consigo ir para qualquer lugar do mundo. Eu não sei se vocês têm noção, mas com a internet, o Brasil é só um bairro. O Brasil é só um bairro. E aí, às vezes, vocês que são empresários ainda estão
com aquele pensamento do atendimento presencial, ainda estão com aquele pensamento de ter dó de investir em vocês. Se vocês não investirem em vocês, o mundo não vai conhecer vocês. Então, a grande questão é, precisa se comunicar, precisa treinar. Eu tenho aluno empresário que eu vou fazendo as aulas e já no primeiro dia eles têm que treinar comigo. Eu faço vários exercícios, modelo de entrevista. E aí, quando eles me procuram, eles acham que eles vão fazer treinamento comigo escondido. Eu já tentei fazer treinamento com empresário assim, não funciona, porque o cara não evolui. Ele quer bater papo, no final vira uma sessão de terapia. Eu não quero, nem que me pague, porque não me interessa. Não me interessa ficar treinando uma pessoa escondida. Eu quero pessoas igual aquelas que eu mostrei semana passada. Aquela médica que veio, em 2 meses ela pegou o que precisava e continuou sozinha. É isso que eu quero, gente que aprende e vai. Aprende e vai. Por quê? Não adianta eu ter 10 clientes que não desenvolvem. Porque o meu nome ele vai ser divulgado de acordo com o número de pessoas que eu puder atingir. E esse é o poder do digital. O que eu quero dizer para vocês? Todos que estão aqui agora podem ter uma renda com o que vocês fazem, onde vocês estão, e pode abrir isso para o mundo inteiro. Não se limitem. É importante vocês estarem aqui no nosso grupo de network, mas o nosso network só tem sentido se quem está aqui começar a produzir. O meu objetivo com esse grupo de network, gente, não é só estar aqui falando com vocês. Eu quero que uma pessoa como o Gabriel comece a ter uma presença digital forte, ele tem um produto importante para o Brasil, as pessoas não sabem lidar com dinheiro no nosso país. O Brasil tem 3 problemas violentos da população. Não sabem fazer dinheiro, e é a parte que eu quero ajudar, porque eu gosto de vender. Não sabem fazer dinheiro, não sabem cuidar do dinheiro quando ganham, porque eu já ganhei muito dinheiro lá atrás e perdi muito dinheiro, porque eu não tive educação financeira na minha família, acho que quase todos vocês também não tiveram. Nós estamos num momento que nós precisamos ajudar as pessoas, instruir as pessoas para que o Brasil cresça. E o terceiro grande problema do brasileiro é que ele não sabe administrar nem a própria vida. Sabe por que isso acontece? A gente precisa estudar história e geopolítica para entender o que está acontecendo no Brasil e na nossa vida. Desde a Revolução Industrial não foi feita nenhuma grande mudança no mundo, está acontecendo agora. Muita gente tem mentalidade de escravo. O que é mentalidade de escravo? Alguém tem que me dar alguma coisa. Alguém tem que me dar a casa, alguém tem que me dar o salário mínimo, alguém tem que me dar uma carteira assinada, porque eu não sou capaz de fazer nada se alguém não me ajudar. É uma mentalidade de escravo. E uma das coisas que o Pablo tem trazido e que eu estou aplicando na minha vida é a mentalidade do governante, da pessoa independente, que não depende dos outros. Não quer dizer que a gente não precise das outras pessoas. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus, quando veio na Terra, ele era bancado por alguém. Vocês sabiam disso ou não? Jesus, ele tinha patrocinador. Ele tinha as pessoas que proviam para ele. Tanto que quando ele morreu, José de Arimateia, pelo network dele, fez todos os preparativos para enterrar Jesus. Jesus era governante, mas ele era bancado por pessoas que acreditavam nele, que acompanhavam ele, e está tudo bem. Isso é o network. Jesus ensinou o maior network que existe no mundo. Ele pregava, não faltava nada para ele, ele era próspero, ele não precisou acumular riqueza nenhuma e ele deixou um legado incrível. Então, pensem dessa forma para vocês também crescerem nos negócios de vocês. E a base é a comunicação. Mas a comunicação ela não pode ficar no grupo de WhatsApp, ela tem que romper isso. Por exemplo, eu moro em São Paulo, eu já estou ensaiando para começar um evento presencial, porque vai ajudar. Quem aqui já participou do QGR? Vocês sabem o que é QGR? O Gabriel sabe. Eu já participei, eu estou recente no QGR, mas eu já montei o meu. Em breve eu vou começar a ativar ele. Por quê? É a melhor ferramenta de network. Então, o que eu quero dizer para vocês?
Não se limitem àquilo que vocês acham que vocês sabem fazer. Espalhe a mensagem de vocês e começa pelo Instagram. E aí, essa escassez, eu tenho dó, eu tenho medo, não vai crescer. Não vai. Então, como uma das coisas que a gente tem procurado aqui, por isso que eu falo, network não é ficar oferecendo coisa. A maioria do povo que está nos grupos, eles ficam oferecendo coisa, chega a ser irritante. Eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu faço isso. Tem uns, então, que piora. Olha, eu sou terapeuta, mas eu também sou fisioterapeuta, mas eu também sou personal trainer, e eu também vendo imóveis, mas, ó, eu também faço faxina, então, se você puder, eu estou aqui. Não faz sentido. Então, vamos aprender a fazer network, é relacionamento. Isso vai ajudar a gente a se comunicar e a gente espalhar aquilo que a gente faz. Preciso me posicionar na internet, não importa o que eu tenho hoje. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Comece. Por exemplo, a Geórgia, ela tem um monte de coisas que ela quer fazer, mas se não sair só do campo das aulas, não vai dar resultado. Mesmo você hoje que está em CLT, você pode continuar em CLT e abrir um outro negócio. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas assim, a vida toda eu tive mais do que um emprego. Eu nunca fiquei num emprego só. E aí, quando eu vejo o Pablo, que tem toda a estrutura dele, que faz várias coisas, mostra que nisso eu acertei. Naquilo que eu errei, eu estou procurando corrigir. E eu quero trazer para vocês coisas que estão funcionando, que eu estou fazendo, que eu estou praticando aquilo que o Pablo ensina. E eu quero que vocês também pratiquem para vocês serem abençoados. Existe uma coisa que eu aprendi, porque eu tô na X-Grow, já falei para vocês, né? E lá eu faço um trabalho que aparentemente é super simples, que para mim é maravilhoso, porque eu estou conseguindo estudar a Bíblia. E aí você pega os códigos da Bíblia na prática. Então eu quero que vocês gravem uma coisa para fechar essa palestra minha, que é uma coisa rápida para a gente ir para as perguntas, tá? O poder da comunicação no digital é que você consegue crescer naquilo que você faz. Como eu, que só fazia um trabalho físico, mesmo ganhando muito dinheiro, eu não conseguia sair daquilo. E no digital, eu consigo me conectar com um monte de pessoas, consigo levar minha mensagem para um monte de lugares, e aí eu vou adaptando aquilo que eu sei fazer com aquilo que as pessoas precisam de mim. E isso é monetização do propósito. E eu quero que vocês comecem a praticar na vida de vocês. Não adianta vocês terem um monte de talento guardado na cabeça de vocês e vocês não tiverem coragem de ir para frente. Quando a gente quer tudo de graça, os nossos clientes também vão querer tudo de graça. Lembra disso. Eu não estou falando aqui porque vocês têm que me contratar. Não é isso. Vocês têm que contratar vocês. Eu também invisto financeiramente em mim. Eu comprei 2 mentorias recentes do Pablo. Eu investi uns R$7.000. Ainda estou finalizando os pagamentos. Mas o meu objetivo é comprar as mentorias dele de 15, de 30, de 120, de 200 mil. Por quê? Eu vou ter acessos maiores do que eu tenho hoje. Mesmo assim, eu estou fazendo a lição de casa, que é o transbordo. O Gabriel estava de manhã, depois eu quero que ele me fale como que foi assistir, porque muita gente assiste um dia e para de assistir. Essas lives diárias que eu estou fazendo de transbordo, elas também estão me ajudando, porque eu também vou crescendo com isso. Hoje foi o dia que eu tive mais pessoas na hora da live e mais pessoas participando, porque às vezes eu vejo que as pessoas estão, porque a gente consegue ver, e elas não participam. Hoje elas participaram. Isso é bom. Isso é muito bom. Porque aí eu vou abençoar pessoas e mesmo que essas pessoas que eu estou abençoando não comprem de mim, outros comprarão. Mas se vocês comprarem de mim, vocês também vão crescer mais rápido. Pensem nisso. O network não é eu ficar vendendo e empurrando coisas. Eu abençoo e eu sou abençoado. Aí vai um aprendizado que eu tive no 459, que eu estou no clube 459. O maior patrocinador que tem no mundo é Deus. Se eu não tiver acesso à sabedoria vertical, eu não acesso Deus.
Network com Deus é relacionamento. O que Deus mais gosta? De gente. Então, eu preciso abençoar pessoas. Quando eu estou aqui com vocês, eu sei que eu estou abençoando vocês e também estou me abençoando. Hoje, eu estou fazendo isso para vocês de graça, mas para mim, não é de graça porque eu não estou ganhando dinheiro, não. É a graça de Deus que está agindo através de mim com vocês. É totalmente diferente. Porque eu estou gastando 7 mil para vir aqui de graça transbordar para vocês. Eu estou investindo em gente. Se Deus é o maior investidor que tem, como que ele abençoa o que a gente faz? Aí vem um código pesado que eu aprendi com o Pablo e eu quero que vocês anotem e meditem isso o dia todo. Tudo que você pensar em fazer, Deus vai te patrocinar. Só que você precisa dar entrada. Alguém aqui já negociou dívida? Ou já fez financiamento de veículo, de casa? Toda vez que você vai financiar veículo ou casa, presta atenção. Você tem que dar uma entrada. Se você não der entrada, o banco está lá, ele liberou, você vai comprar um carro de 100 mil. O banco aprovou seu crédito, seu nome está bonitinho, o banco falou assim, está aprovado, você tem que dar entrada. Se você não der entrada, eles não liberam o financiamento. Tem alguém aqui que é bancário ou já foi? Gente, Deus faz igualzinho. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, por exemplo, pegar o exemplo aí do SPR. O Pablo é bilionário, ele não precisa de nós para nada. E ele está abençoando a gente porque ele usa o princípio. O que ele fez no SPR? Eu vou passar 40 dias caminhando com vocês, depois vocês se viram. E ele vendeu a mentoria por... Teve gente que pagou 2 mil, eu paguei 3, por quê? Eu não estava com meu cartão de crédito bom, eu tive que fazer no boleto, tá tudo bem, mas eu tive que dar a entrada. Eu paguei mais caro. Eu tenho certeza que eu tive mais resultado do que quem pagou mais barato. Por exemplo, esse amigo meu que foi na palestra comigo, ele não pagou integral, ele dividiu com uma pessoa. Por incrível que pareça, quem paga menos, valoriza menos. Faça a parte de vocês e dê a entrada para que Deus financie vocês também. Esse é o código pesado. Tudo que eu vou fazer já está abençoado, mas eu preciso dar a entrada. Então, pensando nisso, eu vou abrir. Quem quiser, depois de assistir essa aula, me chamar, eu vou ajudar vocês a darem o primeiro passo no digital. Por que que não é bom fazer de graça? Quem não investe, não valoriza. E aí o seu cliente também não vai querer investir em você. Aí você fala assim, mas Rosimelo, você já fez de graça? Sim, já fiz de graça. Só que quando eu faço de graça para algum cliente, eu deixo bem claro, eu vou fazer uma demonstração aqui, e se você quiser continuar comigo, é tanto, e se não quiser, não tem problema. Eu já fiz a minha doação. Agora, se eu ficar arrastando um cliente de graça, não funciona. Não tem problema você fazer parcerias e permutas. Não tem problema. Só que você tem que ter uma consciência muito alta para que seja um negócio para os dois lados. Senão a energia fica desequilibrada. E com a energia desequilibrada, o negócio não cresce. Então é isso que eu queria falar hoje, gente. Ó, deu os 30 minutos certinhos. Agora eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas. Antes de fazer as perguntas, vou só perguntar para o Gabriel, que foi o único que estava aqui de manhã. Gabriel, como é que foi participar da live hoje de manhã? E quantas vezes você já participou ou não? Foi muito bom, né? Bom dia a todos. Foi, foi, foi excelente ali estar presente, né? Até pelo fato do que foi explicado, os temas que foi abordado, né? Já tem um pouco do SPR, já ouvi também, mas sempre interessante a forma de outras pessoas pensar, né? Ter outra perspectiva e visão daquilo que foi passado. E o mais importante também, né, que você disse, até no começo aí você estava me agradecendo, mas agradeço eu, até porque estava ontem também e você ainda deu a abertura de falar, Gabriel, pode falar o que você faz, fala que você participa, e como você mencionou, né, você está chegando em outros países e através disso muita gente pode ir junto ali, participando com você, né? Você ainda é CLT, Gabriel?
Eu presto um serviço 7 horas numa empresa e faço a questão das consultorias. Você já está fazendo as consultorias? Já faço, inclusive, geralmente eu tenho 2 a 3 por dia. Você tem noção que se você tiver um Instagram profissional, você vai aumentar isso? Tem. Tanto é que chegou uma pessoa, inclusive, não lembro qual grupo, lá de Cruzeiro. A pessoa chegou até mim através do digital mesmo. Ela entrou, depois que eu conversei com você, eu até abri meu perfil e aí ela veio me procurar. Eu moro Exatamente. hoje em Sumaré, né? Então, tipo assim, Cruzeiro, para quem conhece, depois de Aparecida, é um pouquinho longe. É isso aí. Gente, vamos então abrir para perguntas. Quem quer começar com as perguntas? Fala, Carol. Você está com cara de quem quer perguntar. Gabriel, já que você não pergunta, eu vou perguntar. O que você conseguiu pegar de código na live de hoje de manhã? Um dos pontos que foi até o que eu comentei, né? Foi a questão que você disse da atitude ali de sair de casa, né? Teve até o exemplo do menino lá que falou que morava com, Você acho que os mora com os pais, se não pais me engano. ainda, Gabriel? Não, eu não moro com meus pais, já tem, acho que uns 4 anos, né? Isso é Só que importante. definitivamente, assim, de sair e não depender mais financeiramente deles, tem uns 2 anos. Então, você tem aquela responsabilidade no qual você começa a aprender de fato, né? Você começa a não ter outras pessoas tomando decisão por você. Então, acho que a maior chave ali foi mais essa parte da decisão mesmo, né? Que você também abordou um pouco aqui hoje, falando se a gente não acredita em si próprio, como que vai para frente. E sabe, Gabriel, essas coisas que eu falo, gente, eu quero que vocês entendam assim. Eu não estou falando porque eu nunca passei por isso, ou então eu sou privilegiada. Gente, se eu quisesse contar as histórias tristes da minha vida, ia ter gente aqui que ia chorar. Mas faz sentido eu trazer isso? Se vocês quiserem, eu posso falar de várias tragédias. Eu tenho um monte de história triste que, ixi, se eu contar aqui, vai ajudar a quem? Se tiver relevância, eu posso falar. Algumas eu posso falar. Por exemplo, eu já falei em live que eu tive depressão. É terrível. Hoje eu não tenho mais. E o que me ajudou a melhorar? Entrar nessa coisa do autodesenvolvimento. Quer ver um exemplo? Quem aqui conhece o método IP do Pablo? Conheço, mas nunca participei. Nunca participou. Por quê? Por quê? Vamos pegar. Hoje você vai ser a vítima, hein, Gabriel? O Gabriel já está no Rio. Mas, gente, parece besteira. O que a gente divide aqui, eu não sei se vocês têm consciência, cura um monte de gente. Olha, na palestra que a gente fez em Osasco, pena que ninguém aqui estava lá. Na palestra Em que a que gente lugar fez. de Osasco foi, Rose? Foi? Que lugar de Osasco? É no Sindicato dos Transportes, que tem no centro de Osasco. Conheço. Nós estávamos num grupo bem grande, a gente foi pelo QGR, um monte de gente lá foi curado. Só de ouvir as histórias. Eu não contei nenhuma história triste. Eu não tenho muita paciência para ficar contando história triste, mas as pessoas gostam, às vezes elas se identificam. Às vezes elas se identificam. Mas, assim, muita gente desbloqueou. E aí eu pergunto, Gabriel, você já parou para pensar por que você nunca comprou o IP? Ó, pra falar a verdade, o IP eu conheci há pouco tempo. Eu nem sabia. Eu já participei de outro professor que não foi o Pablo, que é a mesma metodologia, mas possa ser sim. E eu acho que até um dos pontos, talvez a escassez ali de falar, nossa, um valor alto. Se vocês quiserem, gente, porque assim, ó, domingo agora, o Pablo fez o método IP online e eu participei. Então, deixa eu explicar uma coisa. O Pablo, ele pediu para a gente passar tudo que ele ensinou, sem problema nenhum. Porque, na verdade, assim, o método IP é particular dele.
Você quer fazer completo com ele? É com ele. Porém, o que ele ensina lá, a gente pode passar. Se eu quiser montar, isso ele deu a liberdade. Se eu quiser falar assim, método IPMAX, eu posso. Só não vou usar o método IP, que é dele. Mas se eu falar o método IPEM, IPI, eu não vou fazer isso, porque eu tenho as minhas particularidades. Por exemplo, eu me curei da depressão utilizando uma técnica que eu fui desenvolvendo, que eu chamo de reprogramação mental. Funcionou. O que eu utilizei nisso? Muitas das coisas da mecânica quântica que o Pablo também utiliza. Só que ele utiliza embasado na Bíblia. E eu, na época, eu não me embasei na Bíblia. Eu me embasei pela minha vivência e depois eu fui evoluindo nos estudos. Eu estudei com o professor Hélio Couto, estudei com o Pablo. O que eu percebi? Todas as técnicas funcionam. É igual você fazer atividade física. Vamos imaginar assim, o Pablo é um personal, eu sou outra, o Gabriel é outro, cada um aqui tem o seu jeito. Você pode fazer com todos. Por exemplo, eu sou aluna do Érico Rocha e sou aluna do Pablo. Cada um deles tem algo de valor. E os dois são os mais caros do mercado. Percebe? Então, é isso que importa. Então, se vocês quiserem, nos nossos próximos encontros de network, eu posso trazer temas relacionados a isso. Porque quando a gente tem escassez e não sabe, a gente também não prospera. Quando a gente tem bloqueio e não sabe, a gente também não prospera. E todos nós temos. Normalmente, os bloqueios assim que eu percebi que são os mais comuns são bloqueios de pai e mãe, que isso é igual a todo mundo. E quando a gente fala bloqueio de pai e mãe, não quer dizer que você tem que ser brigado com seus pais para ter bloqueio. Não é isso, não. Às vezes, você é muito bem cuidado pelos seus pais e é bloqueado porque nunca teve que andar com as próprias pernas. Então, quando fala bloqueio, a pessoa acha assim, não, mas eu não sou brigada com meu pai. Não, mas eu não sou... Não. Todos nós, 100% de nós, temos algum tipo de bloqueio com pai e mãe. Isso não quer dizer que a gente tem raiva deles, não é isso. É que os nossos pais, eles trouxeram uma carga da história deles. E nem tudo da história deles foi positivo para nós. Por quê? Porque eles são maus? Não, porque a gente vive em outra geração, é só isso. Então, é isso que a gente tem que começar a entender. Então, se vocês quiserem, eu posso a cada encontro trazer essas coisas que eu aprendi no IP. É a segunda vez que eu faço o IP. Só para vocês entenderem. Eu conheci o Pablo ano passado fazendo live, mas eu só fui prestar atenção nele quando ele entrou na política. Porque eu já queria estar na política. Há muito tempo eu já me interesso por política, mas eu nunca conheci alguém que pudesse me ensinar algumas coisas que o Pablo tem e que eu precisava de saber. Algumas questões técnicas, por exemplo, o marxismo cultural, um pouco de geopolítica aplicada, ele é jurista, então eu queria aprender umas coisas a mais, foi por isso que eu me conectei com ele. Só que de tanto ele falar desse método IP, eu comprei o método IP online, que aqui o IFAI vende. E o IP online que eu comprei lá atrás, ele é de 4 dias. Cara, em 4 dias, todas as minhas dúvidas foram resolvidas ali. Por quê? Quer dizer que o Pablo é perfeito? Não. Aquilo que ele traz eram dúvidas que eu tinha. Então, aqueles códigos dele resolveram um monte de questões que eu tinha. Quando ele fez agora domingo, eu fiz de novo. Mas eu sou bem sincera, o que eu assisti lá atrás, que eram 4 dias, ele trouxe muito mais informação do que o de hoje. Quer dizer que o antigo é melhor? Não. Eu acho que para quem nunca fez, o de domingo, que foi um dia só, ficou mais resumido. Mas para mim, que tem o de 4 dias, eu quero assistir de novo. Porque a repetição, inclusive, foi a chave que eu trabalhei hoje. A repetição é o segredo. Imagina, eu faço live todo dia. É diferente de eu abrir do nada e fazer a primeira. E o pessoal faz uma vez e já não faz mais. Tem que persistir. Só que se você também persiste fazendo a live errada, você só vai repetir uma live que não dá resultado. Então, tudo isso você vai ajustando no caminho, que são coisas que ele ensina. Então, se vocês quiserem, eu trago mais essas coisas do IP. Então, o primeiro, bloqueio de pai e mãe. O segundo, que eu acho muito forte, a liberar perdão, que é difícil, mas tem como fazer. Porque isso mexe com o campo de energia. Terceiro,
A escassez. Gente, esse é o pior de todos. Até gente rica tem escassez. Vocês viram a mulher do Pablo desbloqueando o carro? Como que uma pessoa tem uma Ferrari na garagem mais de 1 ano e não dirige? Como que uma pessoa tem uma McLaren na garagem e não dirige? Então, o que eu quero dizer? Se gente rica tem escassez, imagina quem não é rico, então. Então, essas coisas a gente tem que desbloquear, senão não adianta. E aí, eu já falei aqui na nossa reunião de network sobre os 3 perfis de pessoas. E é importante vocês perceberem qual deles você é. Eu sou aprendedor, que não coloco nada em prática, só fica assistindo aula e fazendo curso. Eu sou a pessoa que só quer participar, eu sou a pessoa que gosta da festa, gosta da interação, não reclamo de nada, compro tudo, mas também não dou resultado. Ou eu sou a pessoa fazedora, aprende um pouquinho e já faz. Eu, Rosimelo, eu sou fazedora. É uma coisa minha. Quer dizer que eu sou melhor que os outros? Não. Mas eu opero nesse modelo. A questão é, para você ter resultado, você tem que ser aprendedor ou você precisa exercitar o aprendedor até você ficar aprendedor. Senão você não vai sair do campo das ideias. Pensem sobre isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Semana passada vocês fizeram bem mais perguntas do que hoje. Se não fizer, eu faço, porque eu tenho um monte para fazer. Fala, Jorge. Tenho várias perguntas, mas eu estou com receio de sair do tema. Vamos lá. O método IP, ele tem algum método de cura ali ou só para expansão de consciência, para trazer conhecimento para as pessoas sobre os bloqueios que têm? Tudo é cura, Jorge. Até minha conversa com você aqui é cura. A única coisa que o método IP faz de diferente é o jeito do Pablo de curar. O professor Hélio Couto tem um jeito de curar. Eu tenho um jeito de curar. Qualquer treinamento vai servir para os dois. Se você se conectar, vai funcionar. É a mesma coisa de academia. Qual é o treino que vai funcionar na academia? Todos funcionam. Até aquele mais ridículo funciona. Caminhar 30 minutos por dia funciona também. Então, todos funcionam. O Pablo tem o jeito dele, o Wendel Carvalho tem o jeito dele, quem faz os treinamentos de coach lá com o Paulo Vieira, ele tem o jeito dele, o Roberto Marques tem o jeito dele, é só isso. Se eu criar amanhã o método RM de desbloqueio para a sua vida, que é o meu método, vai funcionar também. Entende? O IP, por que ele ficou tão famoso? Por vários motivos. O Pablo fez 130, acho que ele está no 136. Quem faz mais tem mais resultado, é só isso. Quer dizer que o dele é melhor? Se funcionar para você, é. Um esclarecimento, estou perdida com relação às tuas lives, porque pelo Instagram, para mim, fica travando, cortando o áudio, e quando eu pego no YouTube, parece que você já subiu 2 ou 3, ou já aconteceu. Por que como que é que isso tá isso aí? acontece? Ó, por que que isso acontece? Porque o YouTube, ele tem um algoritmo que ele vai girando os conteúdos. Se você for na playlist, não tem erro. Eu não estou fazendo esses dias no Instagram porque eu quebrei o meu iPhone, trincou a tela, e sinceramente, gente, eu não gosto de Android. Eu não gosto de Android, eu não gosto de Windows, eu só gosto da Apple e é o que funciona melhor. E aí ele trava muito no Instagram. O Instagram tem esse problema porque o Instagram, ele não é em cabo. O Instagram sempre é Wi-Fi ou 3G. E o computador, como é no cabo, ele é mais eficiente. Por isso que no YouTube ele não dá muito problema. Então, como é que você pode resolver isso? Ou pega na playlist, ou deixa ativado o sininho, porque daí você pega sempre a live do dia. Só que o bom dessas lives que eu faço é o seguinte: não importa o dia que você assista a live. O objetivo da live é que você todo dia pare e aplique uma chave para você lembrar e treine provérbios. Eu não sei se vocês entendem, mas, por exemplo, a chave que o Pablo explicou
não é melhor nem pior. Ele liberou um código para facilitar a gente. Por exemplo, ontem, tudo que aconteceu no meu dia, tudo aquilo que me irritava, eu lembrava de alguma chave. O que eu estou vivendo agora? Como é que eu posso resolver isso? Eu vou ativar a chave tal, e aí eu resolvo esse problema. Se você ativar as chaves durante o seu dia e resolver seu dia, acabou o seu problema. Simples assim. Então, não é a chave, é você pôr em prática. Eu não preciso fazer o método IP para ter resultado, mas se eu não estou tendo resultado, talvez lá eu vou conseguir. Quando o Pablo cobra 15 mil reais para fazer o método IP presencial, é a mesma coisa do online. Mas o que muda? A energia das pessoas, porque é ao vivo. O nível de relacionamento, porque você está próximo das pessoas. É só isso. Ele vai ensinar as mesmas coisas. Essa é a questão. O que é importante nessas reuniões nossas de network, que eu acho que é legal vocês entenderem. A energia de quem está aqui na sala é totalmente diferente do que quem vai pegar depois. E mesmo assim, quem assistir depois, se praticar, vai ter resultado. Quantas pessoas marcam e não vêm na live? Por quê? Porque elas ainda não entenderam que a mesma falta de compromisso que elas têm de marcar e não vir, elas estão tendo sem perceber na vida delas. Elas não percebem. Eu também penso nisso. Por exemplo, se eu pudesse escolher entre estar aqui agora com vocês e estar caminhando, eu ia adorar estar caminhando. Porque eu queria agora estar caminhando, tomando sol, o dia está lindo, eu tenho que fazer atividade física. Só que é o seguinte, eu tenho um compromisso, anotem isso, gente. Eu, Rosimela, eu tenho um compromisso com a minha prosperidade. Prosperidade, gente, é individual. Como eu assumi um compromisso com a minha, eu vou fazer o que precisa ser feito. Minha live diária, meu transbordo, meu grupo de network, e eu preciso ajudar gente. Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Se eu conseguir ajudar vocês, tá ótimo. Só que o nível de ajuda não pode só ser eu falar e vocês ouvirem. Eu quero que vocês façam. Igual a cliente ontem, ela falou, vou te contratar porque eu estou tendo dificuldade. Eu ajudo. Não é pelo dinheiro. É por vocês. É por vocês. Então, quando a gente faz uma reunião dessa, é para fazer o pessoal acordar. Mas só vai ter resultado quem puser em prática. E o que está acontecendo hoje? Aí eu vou voltar para uma coisa que eu já falei. A maioria das pessoas foram moldadas com uma mentalidade de escravidão. Eu não sei se vocês entendem sobre isso, mas funciona assim, ó. Quando foi abolida a escravatura no Brasil, muita gente não queria sair. Por quê? O escravo, ele tinha tudo. Casa, comida, proteção, porque o senhor feudal não ia deixar o escravo morrer. Ele dependia do escravo. O que eu quero que vocês entendam? Zona de conforto é igual escravidão. O que acontecia na época da escravidão? O negro que era escravizado, de certa forma, ele estava protegido, porque ele não ia morrer. O senhor feudal ia proteger ele para ele não morrer. Só que, ao mesmo tempo que ele estava protegido, pensa nisso quando vocês estiverem protegidos, ao mesmo tempo que ele estava protegido, ele não tinha direito a ser livre. Ou você é escravo ou você é livre. Só que ser livre tem uma responsabilidade. Nós somos criados num país onde as pessoas não querem nem compromisso e nem responsabilidade. E aí vem a zona de conforto. Eu vou passar num concurso público e ninguém vai me mandar embora, não estou nem aí. A pessoa prefere vender, às vezes, os valores, o prazer, o desfrute. Ela vende a liberdade dela para garantir um salário. Isso é um pensamento escravo, só que a pessoa não sabe disso. Ela não tem consciência.
E eu quero que vocês comecem a entender isso. O Brasil só vai crescer quando a população parar de ser escravo e ser livre. O que é ser livre? Eu não dependo de nenhum governo. Eu não me interessa quanto vai custar o salário mínimo, eu não dependo dele. Infelizmente, gente, todo mundo que está na CLT no Brasil, ele está preso por um pensamento escravista. Mas ele não sabe, ele acha que ele está no lucro. Eu ganho 20 mil por mês. É feliz? Por que as pessoas estão com depressão? Eu estou vendendo a minha alma para estar num emprego que eu odeio. Imagina, todo dia você sair de casa para fazer uma coisa que não te realize. É muito triste. Quando eu tive depressão, eu fazia o que eu gostava. Só que tinha uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha propósito. Eu não sabia o que era isso. Então, existem níveis que a gente precisa atingir. Sair do nível de escravo, porque o que é ser escravo? Não ser livre. Lembra disso, ser escravo é não ser livre. Por exemplo, eu estou aqui na live porque eu quero. Eu não estou ganhando dinheiro aqui, vocês sabem disso, eu gosto de todos vocês, a gente fez uma rede de relacionamento. Eu estou aqui porque eu quero. E eu estou compromissada em trazer um conteúdo, em ajudar vocês, em estar aqui porque o compromisso é comigo e com Deus. Essa é a diferença. Por que eu sou livre? Porque se eu não quiser estar aqui, ninguém me obriga. Agora, um emprego, não. Georgia, você é CLT, você pode não trabalhar hoje? Não. Não, já estou aqui, bati o ponto aqui no home office, mas estou fazendo minhas outras coisas. Quero sair disso aí. Então, o que eu quero dizer? Eu não estou aqui para dizer que a Georgia é escrava, não. Eu quero mostrar para ela que o bloqueio que ela está tendo é porque ela foi educada, assim como o Gabriel, que é um rapaz jovem, super inteligente, mas ele também foi educado assim. Por que nós somos educados assim? Porque, eu não sei se vocês sabem também disso, mas é importante saber, com a Revolução Industrial, não existia operário. O que foi a abolição da escravatura? Vamos tirar esse povo do senhor feudal e colocar eles nas indústrias. Como que a gente obriga a pessoa que está protegida no meio do mato, trabalhando numa fazenda, e obrigo ele a ir para uma cidade? Eu vou fazer ele acreditar que ele depende daquilo para viver. Então, as pessoas foram educadas a saírem do senhor feudal e virarem funcionários. Só foi uma adaptação, percebe? A pessoa não é livre ainda. Aí vem um aprendizado. Por que os Estados Unidos é o país ainda mais rico do mundo, gostem ou não? Porque eles pregam a liberdade. Lá você trabalha no que você quiser. Onde você quiser. Porque lá eles têm uma cultura empreendedora. E é o que a gente está procurando trazer para o Brasil para libertar o nosso povo. Gente, na última política, um monte de gente votou em quem não gosta, ou por medo de um, ou por raiva do outro, mas ninguém votou porque acreditava no projeto de nenhum deles. Percebe isso? E é isso que a gente está procurando trazer. Uma nação que pode escolher outra coisa. Presidente não tem que ser nosso pai. Ele tem que administrar o nosso dinheiro. Quando eu vejo uma pessoa votando em alguém porque é apaixonado, ela está mostrando o quanto ela é idiota. Quantas pessoas votaram em alguém na campanha por medo de perder o emprego? Eu sou escravo e eu ainda sou obrigado a escolher alguém para garantir que eu vou estar aqui porque eu não me sinto capaz de trabalhar se não for nesse modelo. Olha isso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que as nossas reuniões de network não é para você ficar vendendo um monte de coisa. É para você crescer e os clientes quererem comprar de você. Que é o que a gente fala de preparar o jardim. É possível. É possível. E funciona. Que é a mentalidade do empreendedorismo. Eu sou capaz de fazer algo. E consigo.
Aí vem a escassez. Aí vem a escassez. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero contribuir com ninguém, nem com a nação, nem com o meu país, nem com as pessoas. Eu só quero... E isso aí é uma coisa energética forte. Quem é que trabalha com constelação familiar? Carol, fala você que tem propriedade para falar isso. O que a constelação familiar fala de venda, da energia da venda? Então, toda relação ela tem que ter um equilíbrio de troca, né? A venda é um relacionamento. Então, quem só quer receber, né? Quem só dá fica em desequilíbrio e quem só recebe se sente devedor. E isso também gera escassez. Então, precisa ter um equilíbrio entre dar e receber em todas as relações, inclusive no dinheiro. Então, quem só quer receber é mendigo, né? Eu costumo falar. Viu? Minha cachorra tá latindo aqui, eu vou ter que desligar. Tudo bem. Peraí. Ela tá manifestando a energia dela, também ela quer participar. Então, gente, é isso. Quando a gente tem uma criação escravista, a gente não se sente livre para fazer o que a gente gosta. E aí vem a escassez. Vamos abrir, então. Hoje eu falei bastante, né, gente? Eu vi que vocês ficaram até com medo de perguntar. Pode perguntar, Júlio César. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Ô, Rose, me explica aí, você que fala que passou por um processo de depressão. Eu também passei por ansiedade. E como assim você me aconselharia a aplicar isso para as pessoas? Você trabalha com o quê, Júlio? Eu atualmente fico mais aqui na roça, hein? Mas a cidade aqui, de vez em quando eu vou para lá, para minha Você cidade. mora onde? Na Bahia, Tucano, interior da Como Bahia. você chegou até a mim? Foi através da mentoria da Elisângela. Da Elis, você estava na mentoria do livro? Tava. Interessante. Então, deixa eu entender. Você não é desse mundo corporativo, você é da roça. Isso é bom. O que você faz na roça? Aqui eu lido com os animais, né, na ração. E na cidade também eu sou cabeleireiro também, eu corto cabelo. Agora você chegou num ponto. O que você gostaria de fazer se você pudesse escolher? Então, a minha dúvida é assim, qual que nicho aplicar isso? Porque eu tenho... Não, já vou te responder. O que você perguntou é como que você resolve isso, eu vou te responder. Gosta de ser cabeleireiro? Então, gosto, mas eu acho assim que no meu propósito é mais alcançar mais pessoas. Eu acho que assim não seria tanto uma área onde porque o cabeleireiro ele fica mais preso, é isso não? Hoje não fica. Mas tudo bem, é porque o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Você ainda está com depressão, né? A gente... Eu conheço pelo rosto, Júlia, porque como eu tive, assim, a gente trabalha com comunicação. Já ouviu falar em leitura do corpo? Já ouvi falar já um pouco. Gente, é muito louco. A gente olha para uma pessoa, a gente consegue saber como que está a saúde dela, como que está a vida pessoal. Eu sei que é louco, mas isso acontece. E eu sempre trabalhei com publicidade, então a gente lê muito o corpo. A Carol deve saber disso também, porque ela mexe com constelação. O nosso corpo, Júlio, ele fala o tempo todo. Se você vê uma foto minha, quando eu estava com depressão, imagina, hoje eu tenho 45 anos. De verdade, eu me sinto como se eu tivesse 20, 25. Fisicamente, tá? O que não é normal. De verdade, eu tenho a mesma energia de uma menina de 25 anos. Inclusive, na academia, tem meninos de 25 anos que têm vergonha de treinar do meu lado, porque eles não me acompanham. O que eu quero te dizer? A energia que nós temos, ela vem de dentro, é uma coisa que Deus dá para todos nós. Existe uma energia dentro de nós, só que às vezes ela não está ativada. Se você vê uma foto minha
com 28 anos, na primeira crise minha de depressão, 27, você vai ficar com dó de mim. O meu rosto, eu nunca gostei muito dessa foto, porque eu tô tão feia que eu não me reconheço. Mas um dia eu acho que essa foto vai ser útil para eu mostrar para as pessoas. Eu, com 27 anos, na minha primeira crise de depressão, eu estava debilitada. Na época, eu emagreci 10 quilos. Depois você vê uma foto minha, com 38 anos, na minha última crise de depressão, que foi muito forte. Eu estou gorda e com uma expressão de velha que parece que eu sou mãe da pessoa que eu sou hoje. Olha que louco. É mesmo. Sim. É assustador. O que eu quero te dizer? A nossa energia, ela molda o nosso corpo. Isso tem até um nome. Tá? Você quer anotar? É bom você pesquisar. Eu pego aqui um. Chama fenótipo. E uma outra coisa que você pode pesquisar é epigenética. O que são isso? O que é isso? Fenótipo é como eu vou sair da minha genética e me moldar. Por exemplo, mudar a cor do cabelo, mudar o meu corpo fazendo atividade física. Eu estou mexendo na minha estrutura, que não é a genética. Tá? É. E a epigenética é uma ciência que mostra que as nossas doenças, elas não são genéticas, elas são epigenéticas, elas têm a ver com o ambiente que convivemos. Depois eu vou disponibilizar essa aula nossa nos grupos e você pode reassistir, mas anota isso aí para você pesquisar depois. Fenótipo, o que é fenótipo? Vamos supor, eu, Rosimelo, nasci morena. Se eu quiser ser loira, pintar meu cabelo, ser toda malhada, eu vou ter um corpo super legal, mas não é a minha genética. Eu moldei de acordo com aquilo que eu quero ficar. Mudei o rosto. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum procedimento estético. Eu não tenho botox, eu não fiz nada no rosto. Eu estou muito feliz com o meu rosto. E eu tenho 45 anos, eu conheço pessoas de 25 que já fizeram um monte de coisa e não estão bem. Tá? Isso é fenótipo. Eu tenho 41. Isso é fenótipo. Aí eu pergunto, É. você tem energia ou você se sente cansado? Porque normalmente a pessoa com depressão ela se sente muito indisposta. A maioria das vezes, geralmente, é porque eu acompanho também o Augusto Culo fora, mas quando pela manhã, às vezes tem dia que você começa cansado, às vezes com disposição. Eu vou te explicar por quê. O depressivo tem muito disso. Eu vou te explicar por quê. A epigenética, ela é uma ciência que prova que as doenças, elas necessariamente não são hereditárias. Por exemplo, na minha família materna, quase todo mundo morre de problema no coração. Mas eu não tenho genética para problema no coração. O problema dessa minha família, minha mãe, meus avós, meus tios, todos que tiveram problema no coração é porque eles fumavam. É a epigenética deles que adoeceu eles. Agora, certo. Eu tenho na minha família a genética de depressão. A família inteira da minha mãe tem histórico de depressão. E é histórico pesado. Meu tio morreu de depressão. Ele não sabe que foi de depressão, mas eu sei que foi. Porque a depressão, ela pode desencadear vícios. E a pessoa morre pelo vício. Mas ela tinha o quê? Depressão. E o vício era para aliviar o sofrimento que ela sentia. Minha mãe foi internada numa clínica psiquiátrica. Meu avô deu um tiro no peito. Então, não é uma coisa assim... é só genética. Não, é genética pesada. Da minha família materna. E eu me curei da depressão. Eu fui desenganada, Júlio, de 7 psiquiatras. Então, para você entender o que acontece. Então, o ambiente que você vive pode desenvolver doenças. Aí vamos para a tua realidade. Você tem 41 anos. Desde quando que você sente que você tem depressão? Então, a primeira, assim, foi em 2016. Você sente primeira... aquela angústia no peito? Hoje, graças a Deus, tá mais tranquilo, mas na época foi bem forte mesmo. Você tem dificuldade de comer?
Não, hoje não. Mas você é bem magro. Certo. O que acontece? Sim, uma pergunta. Você falou que ainda, pelos traços, você conhece ainda. Mas, assim, qual os pontos, os traços, você diz assim? Ó, energia e vigor. Energia e o físico. Energia e vigor físico. Por exemplo, você é um homem de 41 anos, tá? Um homem de 41 anos, ele ainda tem um vigor. Eu olho para você, eu sinto que você está cansado. Fisicamente, você parece magro e cansado. Você tem quantos quilos? Eu tava com 65, agora eu tô com 60, se não me engano, 60. Quanto você tem de altura? 1,67. Eu tenho a tua altura. Eu peso 75 quilos. O que eu quero dizer? Você está muito magro por ser homem, porque homem sempre é mais pesado que mulher. Eu olho no teu rosto, eu vejo que você está cansado, esgotado e muito descontente. Só pelo movimento da tua boca, é verdade, não é? Assim, isso porque na minha família tem casos também, isso influencia também, não é isso? Depende. Influencia se você tiver os mesmos hábitos e comportamentos. Então, o que acontece? Você ainda tem depressão e quando a depressão manifesta, a pessoa já está com aquilo no campo de energia há anos. Por exemplo, quando você vai no médico e aparece um diagnóstico de diabetes, quer dizer que você já tem um estilo de vida que há anos está agindo e você não sabe, e um dia a doença aparece no corpo físico. Entenda o seguinte, ó. Nós somos um espírito encarnado em um corpo. Então, nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa manifestação na Terra. Quem governa o nosso corpo é a nossa alma. Depressão é um problema na alma, não é no corpo. Qual remédio que eles estão te passando? Ou você não está tomando? Não, eu tomei 1 ano e parei. Aí, hoje sou cristão, mas graças a Deus, o que eu busco mais me fortalecer na Bíblia, na palavra, em Jesus. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Tem muitos religiosos que acham que a pessoa com depressão, ela está sem Deus. Aí a pessoa fica mais religiosa ainda. Só que a pessoa religiosa, muitas vezes, ela não tem clareza de Deus. Cuidado. Pessoas religiosas, muitas vezes, elas se alienam na igreja. Eu sei porque eu fui religiosa, eu frequentei a igreja. E a primeira coisa que eu fiz quando eu vi que a minha depressão tinha voltado, estava forte, eu saí da igreja. Porque eu ia lá só ouvir que Deus ia me curar. Deus não vai te curar. É você que vai se curar. Porque Deus é mau? Não. Deus nos colocou aqui para a gente evoluir. Se a gente lembra da mentalidade escrava, se eu fico esperando Deus resolver minha vida, eu não resolvo. Quer ver uma coisa? Você tem 41 anos. Você tem namorada? Eu tenho certeza que não. Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você não tem namorada. Já teve? Já, sim. Teve algum problema sério? Você falou, não quero mais saber de relacionamento? Não, até que não. Assim, a maioria dos relacionamentos foi assim, pessoas um pouco mais velhas, um pouquinho, mas não teve nenhum problema, não. Você acha que não teve, mas talvez teve. O que eu quero te dizer? Quando a gente não se sente amado, a gente adoece. Quando a gente não ama, a gente também adoece. Quando eu entendi que a minha depressão estava profunda e eu não sabia o que é que eu tinha, e eu comecei a pesquisar, eu descobri, porque você sabe aquela angústia do peito? Você deve sentir ainda uma falta de ar. O nosso coração, ele guarda nossas memórias. Energeticamente, ele guarda nossas memórias. Os homens, eles têm uma tendência, não é só você, é uma coisa muito masculina. Eu não posso demonstrar sentimento. Só que muitos homens, por serem rígidos com eles mesmos, eles não desenvolvem afeto e amor da forma saudável. Tem mulheres também, tá?
Só que as mulheres, é mais comum elas ficarem carentes. Eu dependo do cara, senão eu vou morrer. Eu dependo do cara, aí ela apanha, paga as contas do cara e não sai do cara, porque ela é dependente emocional. E muitos homens, eles bloqueiam o coração e também não aprendem a lidar com o amor. Eu, quando percebi que eu tinha depressão, eu falei, mas espera lá, por que eu não me dou bem, não me relaciono bem com o amor? Amor não tem nada a ver com namorado. Na época que eu estava com depressão, todas as vezes eu estava namorando. Não tinha nada a ver com homem. As pessoas pensavam assim, você teve alguma desilusão amorosa? Não tinha nada a ver com desilusão amorosa. Eu nunca tive problemas de não ter namorado ou não ter um homem perto de mim. Isso nunca foi um problema meu. As pessoas associam muito, assim, depressão por falta de um companheiro, não é isso? Também as pessoas que associam, mas não é. Então, depende. Aí que eu quero que você tem que olhar o seguinte. Depende de como você se relaciona afetivamente. O problema não é ter ou não ter um parceiro. Por exemplo, eu, nesse momento, eu estou solteira. Terminei um relacionamento agora no começo do ano. Eu estou tão feliz comigo há tantos anos, Júlio, que assim, se eu tiver com alguém, vai ser uma delícia. Se eu não estiver, eu não vou ficar mal por isso. Adoraria ter um cara que andasse do meu lado, porque eu sou tão feliz que eu adoraria dividir com alguém. Agora, o fato de eu não achar um homem que está me acompanhando, isso não me deixa deprimida. Tanto que, quando eu terminei com esse rapaz, eu ria. Porque eu falei, cara, há um tempo atrás, eu ia ficar muito mal se esse cara terminasse comigo. Eu ria, porque eu estou muito bem comigo. Só que não foi fácil para mim. Porque eu não sabia que a depressão ela é uma doença da alma e é uma doença que tem muito a ver com amor. Como eu vejo o amor, como eu me relaciono com as pessoas, mas primeiro como eu me relaciono comigo. Aí eu tive que voltar na minha infância, entender que eu tinha uma sensação de abandono violenta, que não foi culpa do meu pai, não foi culpa da minha mãe, eu não fui adotada, eu não fui tentada de aborto, nada disso. A maneira que eu me relacionei desde a gestação da minha mãe me trouxe uma sensação de abandono. Eu nunca me senti amada pela minha família. E aí eu tive que trabalhar isso para entender onde é que estava. E aí eu fui trabalhando aos poucos a minha relação de afeto. Quando eu não cuido do meu corpo, é porque eu não gosto de mim. Não estou falando de vaidade. Eu estou com uma roupa super simples hoje. Não estou nada chique. E quando eu estava com depressão, eu tinha dinheiro para entrar em qualquer loja e comprar qualquer coisa que eu quisesse. E eu sentia uma culpa na época muito grande, porque eu falava assim, gente, eu sou bonita, porque eu podia ir em qualquer salão de beleza gastar 3 mil no cabelo sem problema nenhum. Eu tinha a roupa que eu quisesse, da marca que eu quisesse, eu tinha o carro que eu queria, eu podia frequentar qualquer lugar, então não existia esse problema para mim. Eu falava, pô, eu sou bonita, tenho dinheiro, trabalho no que eu gosto, tenho homens aos meus pés e estou infeliz por quê? Eu sentia culpa. Falava assim, gente, qualquer pessoa do mundo desejaria a minha vida e eu quero morrer. Olha isso. Então, aí vem uma coisa legal do método IP, que o Pablo ativa a nossa identidade. Eu estava desconectada com a minha alma. Minha alma não estava conseguindo conduzir meu corpo, e meu corpo estava indo para outro lugar. Era falta de propósito, falta de clareza, não tinha nada a ver com fé. O que eu quero que você entenda? Você está chegando agora nesse ambiente e você precisa trabalhar o Júlio. Nós nascemos, Júlio, para sermos amados e para amarmos. Só que se a nossa relação com o amor ou ela é bloqueada, ou ela depende da aprovação do outro, a gente não vai conseguir nem amar, nem ser amado. E isso nos adoece. Nos adoece muito. Isso. Se você gosta de trabalhar com cabelo, olha a relação que tem com trabalhar com cabelo. Eu tenho habilidade, eu poderia ajudar pessoas a melhorar a autoestima, não tem a ver com arrumar cabelo. Tem a ver com curar pessoas, que é meu caso. A vida toda eu falei, e eu ganhava dinheiro para falar e não era feliz. Hoje eu entendi meu propósito. Curar as pessoas através da minha voz. Como é que eu curo as pessoas através da minha voz?
dando instrução, ensinando o que eu sei, reunindo pessoas no network, vendendo produtos de quem me contrata, ajudando pessoas com a minha voz. Eu tenho um canal de oração, por exemplo, na internet, eu não ganho dinheiro com aquele canal, mas ele faz parte do contexto, porque a gente não ganha dinheiro com uma coisa, a gente ganha dinheiro com uma energia que a gente carrega na vida. E a energia do Júlio, ela não está acontecendo, ela não está fluindo. E outra coisa que é importante entender, vida sexual saudável faz bem para o ser humano. Então, não tem a ver com ter um monte de... Tipo, tem homem que é galinha e ele acha que ele é o máximo. Não, ele é um doente que transa com todo mundo. É só isso. Uhum. Ele é um doente que transa com todo mundo. Ele é saudável? Não. Ele é mais interessante? Também não é. É melhor... Um exemplo, não sei da tua vida sexual, tá? Eu só estou falando das possibilidades de se trabalhar a energia do sexo, que é uma energia saudável. Então, assim, o que é a energia do sexo? Que para todo mundo que está aqui é importante, tá, gente? A energia do sexo, ela é uma energia de criação. Criação. Por exemplo, eu, Rosimelo, como que eu uso a minha energia sexual? De várias maneiras. Quando eu crio coisas que acrescentam ao mundo, é uma criação. Um negócio é uma criação. Uma troca sexual também é uma criação, mas ela precisa ser trabalhada. Então, às vezes, as pessoas associam sexo a transar com alguém. Ela não entende que existe uma energia de criação. Ou aquele cara que transa com todo mundo e se acha o pegador. Esses homens são tão doentes quanto uma pessoa que está usando droga, como uma pessoa que está no hospital, só que ele não sabe. Às vezes o cara é bonito, sai com tudo quanto é mulher, chaveca todo mundo, só que ele não percebe que ele causa uma desgraça em todas as mulheres que ele passa, ele magoa pessoas, ele destrói famílias, ele causa adultério, ele violenta ele mesmo para mostrar que ele é bom e ele está doente, ele não sabe. Então, o que eu quero te dizer? A gente precisa entender a relação de Deus com a gente e como a gente trabalha a energia do nosso corpo. Então, se você é um homem de 41 anos que é jovem, está sem energia, precisa encontrar o porquê. Fazer atividade física vai ajudar. Descobrir o seu propósito vai ajudar. Se você gosta de trabalhar com cabelos e você está limitando esta possibilidade porque você acha que isso não vai dar dinheiro, eu vou ficar trancado dentro de um salão, não é. E aí, você, sem perceber, você está limitando a sua vida. Às vezes, até de conhecer uma mulher, não que você seja obrigado, tá? Mas vamos imaginar. Eu quero ter um parceiro para dividir a minha vida. Por exemplo, eu, Rosimela, estou solteira. Mas eu acho maravilhoso a ideia de ter alguém para dividir as coisas boas que eu conquisto. Eu tenho tanta coisa boa que eu conquisto. E aí eu não tenho um parceiro legal para dividir, eu divido de outras formas. Mas eu equilibro a minha energia para que eu não perca a energia vital. Faz sentido, Carol? Você trabalha com isso. Faz total sentido, Rose. Total. Total. Então, o que eu quero dizer? Se manifestando de novo. A Chayane quer participar do grupo. Pode pôr, o grupo é aberto. O que eu quero te dizer, Júlio? Esse lugar que você está hoje, ele é fruto de várias coisas que aconteceram na sua vida. Certo. Na sua infância, no ambiente que você vive. Por exemplo, esse caminho de prosperidade, ele é muito interessante. E, desculpa, como eu acompanho o Pablo já, se não me engano, desde 2020, aí eu sinto que eu tenho muitos bloqueios. Todo mundo tem. Uhum. E também você fala uma coisa em relação a relacionamentos também. Às vezes, agora estou mais tranquilo, mas antes eu me cobrava muito de buscar um relacionamento, mas hoje eu vejo que assim, estou mais preparado do que antes, mas não tenho que levar isso como cobrança. Para mim, aí eu estou falando de mim, tá?
O melhor relacionamento é você com você. Você olhar todo dia no espelho e falar o que você precisa melhorar em você. Você vai fazendo esse exercício. Você assistiu a minhas... você está no meu grupo da prosperidade? Não é esse, não é outro, né? Eu não sei qual grupo que você está, como que você chegou a mim. Mas todo dia eu estou fazendo práticas de prosperidade no YouTube. Se você só assistir comigo, mesmo que você não entenda, se você só assistir todo dia, você vai falar assim, mas eu estou melhorando, eu não sei por quê. Eu sei por quê e vou te dizer o porquê. Todos nós temos bloqueios. Primeiro, a gente precisa entender e aceitar que tem. E eu já te parabenizo por você entender e aceitar que tem. A maioria das pessoas, Júlio, elas não querem nem falar sobre isso. Porque dói. Evoluir dói, mas a recompensa é maravilhosa. Quando eu olho para trás e penso que eu passei 15 anos sofrendo por bobagens que, se eu tivesse consciência, eu nem teria passado. Então, eu até agradeço a depressão, porque graças à depressão eu me tornei uma pessoa melhor. Mas eu tive que aceitar Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso é o favor de Deus. Eu tenho um canal de oração que, se você quiser se conectar com ele, eu te passo, porque lá eu trago essas orações. Existe uma coisa que chama escala vibracional das emoções. Quando você está aqui com a gente, essa energia do grupo, ela é uma energia que se equilibra. Aí você se sente bem. Só que quando você volta para a sua vida, você vai ficar depressivo de novo, porque o ambiente que você está, por algum motivo, está te mantendo neste nível de insatisfação. E aí teus bloqueios, eles são reforçados. Ao invés de você se curar, você fica mais bloqueado ainda. Porque as pessoas que estão à tua volta, elas não sabem. E aí você vai ter que romper isso, sair do ambiente. Aí tudo aquilo que o Pablo fala, mudar o ambiente, mudar as pessoas, para que você conheça ambientes melhores. Lembra que eu falei da mentalidade de escravo? A escravidão, ela não é só física, muitas vezes ela é mental. Nós somos escravos também das nossas derrotas. E para sair das nossas derrotas, a gente vai ter que se libertar e experimentar outras possibilidades. É assim que funciona. Consegui responder a tua pergunta? Conseguiu. Outra, assim, você fala a questão de ambiente e eu acompanho, eu vejo que influencia, assim, porque eu sempre, assim, morei com os meus pais e passei um bom tempo com minhas irmãs na cidade. E eu vejo que esse ambiente, na maioria das vezes, me deixa preso em questão a isso. Aí eu vejo que hoje eu preciso ter uma vida mais independente, não é isso? Dependente de mim. Precisa tomar decisões na vida e fazer escolhas, Júlio, tem um preço. E normalmente as pessoas acabam não mudando porque elas vão ser julgadas. Por exemplo, tem muitas pessoas da minha família que eu gosto, mas eu evito conviver. Porque eu sei que elas vão me deprimir. E elas não sabem que elas me causam isso. E não é culpa delas. Por exemplo, a minha mãe, ela é falecida, tá? Ela faleceu em 2015. Eu amava minha mãe, só que chegou uma hora que ficou insuportável conviver com ela. Não que ela fosse uma pessoa ruim. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Mas, assim, ela era extremamente religiosa. E muitas coisas da vida dela não prosperaram por causa da religião. Só que eu preferia ver minha mãe religiosa do que ver ela deprimida numa clínica psiquiátrica. Não quer dizer que ela ficou doida porque ela era religiosa, não. Ela preferiu ficar protegida pela religiosidade, e minha mãe evoluiu muito. A minha mãe foi a pessoa que mais evoluiu diante dos meus olhos. Só que ela tinha um excesso de religiosidade que não deixava ela prosperar financeiramente. E na minha casa, a única pessoa que tinha essa prosperidade financeira era eu e minha irmã.
Por quê? Uma família de muito sofrimento, da roça, aquelas coisas que não são fáceis. Então, eu entendi assim, que a minha mãe ficava melhor sendo religiosa, mas eu não suportava aquilo. E eu não tinha raiva da igreja. O que me incomodava eram as regras absurdas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E se você entrar nessas regras religiosas, de verdade, você não vai sair da depressão. Porque a religiosidade, ela não te faz viver Deus. Ela te faz viver uma escravidão imposta por uma religião. Quer dizer que eu não devo frequentar a igreja? Não. Eu acho que é muito importante a gente melhorar espiritualmente e estar numa igreja contribuindo. Só que algumas pessoas estão na igreja sendo escravas de líderes religiosos. Então, é para você analisar como está a tua relação com a tua igreja. É uma relação saudável ou você está refém de um monte de regra? Não pode isso, não pode aquilo, não pode andar assim, não pode falar assim. Por quê? Uma coisa que a gente vai aprendendo quando a gente se torna um cristão livre é viver por princípios. Quem segue princípios nunca vai fazer nada que vai estar contra Deus, porque princípio não muda, regra muda. Então, E, assim, outra coisa, porque, como eu falei de questão família, muitas vezes eu me sinto preso, porque qualquer decisão que eu tomar, os familiares querem intervir. Por que Aí eles isso querem intervir? gera uma Ou porque eles são radicais, ou porque eles têm medo que você se machuque. Se a tua família sentir que você dá conta da vida, eles vão se intrometer menos na tua vida. E aí você vai conquistando essa autoconfiança a cada dia. Devagar. Lê provérbios. Esquece tudo e lê só provérbios. Eu estou fazendo essa leitura nas práticas de prosperidade, porque provérbios ele é um livro que te dá sabedoria para cuidar da sua vida. Isso vai ajudar demais. Eu já leio há um bom tempo, mas assim, a questão, a maioria das vezes eu sinto que eu preciso me concentrar mais, eu sinto que no processo de leitura, eu acho que eu dividir excesso de pensamentos, me tira do foco, não deixa assim, ler mais a profundo. O depressivo, ele tem algumas situações físicas, porque eu já tive, tá? Então eu tenho bastante experiência com isso. Você precisa cuidar do seu corpo físico, para que você consiga estudar também. Quando eu tive depressão, o que mais me apavorou, Júlio, é que eu não conseguia ler nenhuma placa de um carro. Eu perdi minha capacidade neural. Perde mesmo. Perde mesmo. E tem até um nome técnico que dá para explicar sobre isso. Mas o que eu quero entender é assim, é como se o neurônio fosse enfraquecendo e você fosse desligando. O que vai ajudar você a melhorar o teu cérebro? Pode anotar que funciona. O nosso cérebro, ele também precisa ser alimentado. Certo. Fisicamente, o nosso cérebro precisa de oxigênio. Onde você vai encontrar oxigênio? Só tem duas maneiras, e não existe outra. O oxigênio do ar e o oxigênio da água. Então, vamos lá. Como é que você vai conseguir o oxigênio do ar? Meditação e atividade física. Você tem que caminhar. Não é assim, mas eu me movimento. Não, mas você não está estimulando o teu cérebro. Meia hora por dia de caminhada, para tudo e só caminha. O que vai melhorar quando você oxigena seu cérebro? As sinapses neurais vão funcionar melhor, os seus circuitos neurais vão funcionar melhor. Existe um exame que eles pegam o cérebro de uma pessoa, eles colocam um contraste no corpo e eles fazem uma filmagem do cérebro. Tem isso na internet. A pessoa com depressão, ela tem um monte de ponto falho, como se aquela parte do cérebro não estivesse se conectando. E a pessoa que não tem depressão, ela tem o cérebro certinho, com todas as conexões. Eu recuperei meu cérebro fazendo isso. Meditação, caminhada e água. Você toma refrigerante? Não, graças a Deus parei, tem mais ou menos 5 anos. O que você bebe além de água? Só sucos mesmo. Você vai cortar. Água de coco.
Então, água de coco natural, sim. Suco, não. Deixa eu te explicar. Chá também, às vezes, tomo chá. Então, eu vou te explicar uma coisa que danifica o cérebro assustadoramente. É o açúcar. O açúcar industrial, ele foi colocado na nossa alimentação porque ele é viciante. Se você pesquisar a origem do açúcar, ele é uma droga que é a mais potente que existe. Mas como ele é gostosinho, a Revolução Industrial colocou ele para enganar a nossa boca e fazer a gente comer mais. Por quê? A nossa natureza, Júlio, não é comer enlatado. A nossa natureza é comer comida de verdade. Tudo que é natural. Você mora na roça, você tem o benefício. Só que tudo aquilo que você comer que for industrial, comida de mercado, vai fazer mal e vai piorar a tua depressão. Por quê? O açúcar, ele danifica o cérebro. Isso é real. Tanto é que existe uma doença assustadora que chama Eu tenho Alzheimer. vontade de ver isso. O ideal seria isso. Eu não sei se você vai conseguir imediatamente, porque o seu paladar já está viciado. Mas se você conseguir... Não, ultimamente eu tenho tirado muito, mas como eu vivo com as pessoas aqui, elas usam e acabam colocando. Os hábitos, os ambientes. É isso aí. Demora um pouco, mas o açúcar danifica o cérebro. Tanto que Alzheimer, uma das causas dele é o açúcar. Então, você precisa mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, começar a caminhar, meditar e fazer isso aqui, ó, que é muito simples. Segura o ar e vai soltando devagar. Porque vai prender, parece até que a cabeça vai explodir. Exercícios de respiração. E você pode fazer eles intensos. Ó, até deu uma incomodada. Quando você respira fundo e segura, não incomoda? Isso é um exercício que ajuda a oxigenar o cérebro. Tudo isso vai te ajudar. E o que acontece? As pessoas que querem ter resultados profissionais e mesmo de prosperidade, elas precisam ter energia. A maioria das pessoas estão doentes e não sabem. Gente, é isso. Como deu nosso horário, que a nossa reunião ela vai até 9h30. Quem quiser sair, pode sair, gente. Eu vou continuar falando com você, Júlio, fica tranquilo. Quem quiser sair, gente, pode sair. Eu vou encerrar a gravação e vou ficar aqui com o Júlio. Quem quiser ficar, pode ficar. Eu só vou encerrar a gravação, Júlio? Sim.